O Halloween, uma noite que carrega mistério, onde a escuridão e a luz dançam juntas. Mas por trás das abóboras iluminadas e das fantasias coloridas, esconde-se uma tradição ancestral que transcende o tempo. Neste documentário vamos desbravar as camadas ocultas e as raízes profundas do Halloween, as suas origens e o real significado. Eu sou o Fernando Lonan e te convido agora para conhecer o verdadeiro Halloween. A origem do Halloween está profundamente enraizada no festival celta Samhain, que faz parte da Roda do Ano, um ciclo sagrado que marca as mudanças sazonais e os festivais pagãos. O Samhain simboliza o final da colheita e a chegada do inverno, sendo um ponto de transição entre o verão e o inverno no hemisfério norte. No hemisfério norte, Samhain é a noite em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais fino. No entanto, no hemisfério sul, essa data corresponde ao Festival de Beltane, o oposto de Samhain na Roda do Ano. Enquanto o norte celebra o fim do ciclo, o sul celebra o renascimento e a fertilidade. Quando você pensa no Halloween, você sente a energia de renovação e luz ou algo mais sombrio e introspectivo? E para o seu conhecimento, o nome Halloween deriva de All Hallows Eve, a véspera de todas as almas. O Halloween ficou também conhecido popularmente como o Dia das Bruxas, uma data onde diversas tradições ligadas à bruxaria ou à tradição pagã celebram com rituais, magias, feitiços, a conexão com os ancestrais, trazendo antigas tradições em evidência, celebrando o antigo até os dias atuais. O Samhain era também um momento em que os druidas, os sacerdotes celtas, se reuniam para realizar rituais de adivinhação e orientar as suas comunidades. Eles eram guardiões da sabedoria antiga e, com os seus rituais, conectavam as forças da natureza ao que acontecia no plano terreno. Em seus rituais, usavam ervas sagradas, a prática do oráculo e, entre outros instrumentos, eles também buscavam prever o futuro e proteger suas tribos dos perigos do inverno. Mas a grande pergunta é: como esses rituais impactavam a vida dos celtas e como podemos aprender com esses ciclos hoje em dia? Será que ainda honramos esses momentos de transição e reflexão como faziam os nossos antepassados? Com a expansão do cristianismo, o Papa Gregório III buscou converter e adaptar festivais pagãos para integrar as populações locais. No século VIII, ele estabeleceu o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro, tentando substituir as celebrações pagãs de Samhain. E assim nasceu All Hallows Eve, que se transformaria em Halloween futuramente. Até que ponto essas adaptações mantiveram a essência original dos festivais pagãos? Será que perdemos algo quando integramos essas tradições ou encontramos novas maneiras de expressar a espiritualidade? A grande migração de irlandeses e escoceses para os Estados Unidos trouxe consigo as tradições do Halloween. Nos Estados Unidos, a prática de esculpir rostos em nabos se adaptou em um uso de abóboras mais abundantes no território americano. Foi assim que nasceu o Jack-o'-lantern, um símbolo de proteção e iluminação. Mas com a mudança de continente, os significados originais também se transformaram. O Halloween passou a se misturar com outras tradições culturais e folclóricas, perdendo parte de seu simbolismo original e se tornando um evento mais voltado ao entretenimento. O que a sua cultura mantém ou transforma em relação a essas tradições antigas? Será que a essência do Samhain ainda está presente em algum aspecto do Halloween moderno que celebramos hoje? Por trás das abóboras iluminadas e das fantasias coloridas, cada elemento do Halloween moderno carrega um significado esotérico. As fantasias, por exemplo, eram usadas pelos celtas para enganar os espíritos e evitar de serem possuídos.
As cores laranja, preto e roxo representam, respectivamente, a colheita, a morte e o mistério espiritual. Será que hoje, ao nos fantasiarmos e acendermos abóboras, ainda estamos de alguma forma conectando-nos a esses rituais antigos e simbolismos ocultos? Com a influência dos filmes de terror e a cultura pop, o Halloween se transformou em um evento altamente comercial e cultural. Através dos filmes como Halloween e O Estranho Mundo de Jack, os desfiles temáticos, a data se popularizou mundialmente. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que os seus significados originais fossem diluídos ou esquecidos. Em sua essência mais profunda, o Halloween é um portal para a introspecção e a conexão com os ciclos naturais. Ele nos ensina a honrar os mortos, a refletir sobre a impermanência e a celebrar o mistério da vida e da morte. A roda do ano, com seus ciclos bem marcados, nos lembra de que tudo está interconectado e que honrar esses momentos nos ajudam a estar em harmonia com o universo. Quando você pensa no Halloween, o que isso desperta em você? Sabendo que tudo isso parte de uma antiga tradição, um momento, uma oportunidade de se reconectar com a natureza, honrar os ciclos e buscar sabedoria no que está além do invisível. Já parou para pensar nesta situação? O Halloween ou Samhain não é apenas uma festa, é um portal, um convite à introspecção e à conexão com o sagrado. Ao entendermos suas raízes profundas, vemos que ele é uma celebração dos ciclos da vida, da morte e do renascimento, onde o véu entre o mundo se torna fino, permitindo que nos conectemos com o que está além dos olhos visíveis. O Halloween é mais do que uma festa, é um portal que atravessa culturas e civilizações, de fogueiras celtas a altares mexicanos. A celebração dos mortos é um fenômeno universal. Neste documentário, também vamos explorar como diferentes culturas honram os mortos, desde as tradições celtas até o México, a Ásia e outras partes do mundo. Vamos descobrir como o espiritual, o sagrado e o profano se encontram nessa noite de mistério. Como visto anteriormente, o Halloween está enraizado no festival celta Samhain, parte da roda do ano, um ciclo que marca os festivais pagãos ao longo das estações. Para os celtas, o Samhain simbolizava a transição entre o mundo dos vivos e dos mortos, no hemisfério norte, marcando o fim da colheita e o início do inverno. Da mesma maneira, o Samhain era um momento de conexão com o mundo espiritual, mas também de preparação para o inverno. Os celtas acendiam fogueiras para guiar os espíritos e realizavam rituais para honrar seus ancestrais e afastar entidades malévolas que poderiam estar presentes naquele dia, naquele momento, em seus rituais. O que essa tradição celta nos mostra é que, ao longo da história, as culturas sempre buscaram formas de honrar os mortos e se proteger durante os momentos de transição. O Samhain era uma oportunidade de refletir sobre a vida, a morte e a renovação. Do outro lado do oceano, no México, o Dia de los Muertos é uma celebração que também honra os mortos, mas com uma abordagem única. Com raízes nas tradições astecas e mesoamericanas, o festival foi adaptado ao catolicismo após a chegada dos espanhóis. Hoje, ele é celebrado nos dias 1º e 2 de novembro, coincidindo com o Dia de Todos os Santos e também o Dia de Finados no Brasil. O Dia de los Muertos é uma festa vibrante que celebra a vida e a memória dos que se foram. As famílias montam altares decorados com fotos, comidas favoritas e velas para guiar as almas. A Catrina, uma figura icônica criada pelo artista José Guadalupe Posada, tornou-se um símbolo da morte festiva e espiritual. Mictlantecutli, o deus do submundo na cultura asteca, que governava o lugar onde as almas dos mortos residiam. Os altares contemporâneos são uma forma de honrar e invocar a presença dos espíritos ancestrais, mantendo viva a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos.
Enquanto no Halloween moderno vemos abóboras e fantasia, o Dia de los Muertos nos convida a refletir sobre a morte de maneira alegre e celebratória, mantendo o elo entre o espiritual e o mundano. As culturas asiáticas também possuem suas celebrações para honrar os mortos, com práticas que variam, mas que compartilham a essência de manter viva a conexão entre as gerações. No Japão, por exemplo, o festival de Obon ocorre em agosto, onde lanternas são acesas para guiar os espíritos dos antepassados de volta às suas famílias. No Obon, as famílias japonesas limpam túmulos e realizam danças tradicionais, como a Bon Odori, para celebrar e honrar a memória de seus ancestrais. É um momento de união e reflexão sobre a ancestralidade. Na China, o festival Qingming, também conhecido como Dia da Limpeza dos Túmulos, é celebrado na primavera, onde famílias se reúnem para limpar os túmulos e fazer oferendas de alimentos e incensos. Esses rituais, assim como o Halloween e o Dia de los Muertos, mostram que a conexão com os mortos e a ancestralidade é um tema universal. Essas práticas nos mostram que, independente da cultura, há um desejo comum de honrar e manter uma conexão espiritual com aqueles que partiram. É um lembrete de que, em todas as partes do mundo, a vida e a morte são vistas como um ciclo contínuo. As celebrações para honrar os mortos também estão ligadas a diversas divindades e figuras sagradas. Na mitologia egípcia, Anubis era o deus responsável por guiar as almas e proteger os túmulos. Suas representações com cabeça de chacal simbolizavam a transição e a proteção do espírito. Em outras culturas, como na Índia, há o festival Pitru Paksha, onde oferendas são feitas aos antepassados para garantir que suas almas encontrem paz. É um momento de reconexão espiritual e divindades como Yama, o deus da morte, são invocadas para guiar e proteger as almas. Essas divindades e figuras mostram que, em diversas culturas, há uma reverência profunda pela morte e uma busca por entender o mistério do que existe além do mundo físico. Por trás das máscaras e abóboras, o Halloween carrega uma mensagem universal: a conexão entre a vida e a morte, o visível e o invisível. Ele nos ensina que honrar os mortos é também uma forma de valorizar a vida e os ciclos naturais. O Samhain nos lembra que, ao entender e respeitar a transição entre os mundos, nos tornamos mais conectados com o universo. Resgatando a essência das antigas tradições pagãs, o que você pode fazer para se reconectar com as raízes dessa celebração? Será que é possível resgatar práticas e rituais antigos para trazer um sentido mais profundo para o Halloween moderno? O Halloween é uma oportunidade de introspecção e conexão com nossas raízes espirituais. Que possamos transformar essa data em um momento para honrar o que há de sagrado e misterioso ao nosso redor, trazendo à tona a essência do que realmente importa, a nossa ancestralidade. Em todas as culturas, a conexão com os mortos é uma forma de honrar a vida e celebrar a continuidade do ciclo universal. Que possamos, neste Halloween, resgatar o verdadeiro significado da data, celebrando-a com um portal para introspecção e transformação pessoal. Eu sou o Fernando Lonan e este foi o nosso documentário O Verdadeiro Halloween. Inscreva-se, curta e compartilhe para continuarmos explorando juntos os mistérios que o Halloween e outras tradições ao redor do mundo ainda têm a nos revelar. Vamos celebrar a noite que une o espiritual ao terreno e nos convida a ver além do invisível. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!